are you? A Teacher Dani está aqui hoje para nós falarmos também sobre o verbo to be. Vamos àquelas nossas perguntinhas iniciais. Você se recorda do verbo to be? Quais são eles? São 3 formas: presente, o verbo to be está no presente, forma negativa, interrogativa. E aí, pensa, tem também a afirmativa. Como é que vai ficar esse verbo to be? Lembra dele? Vai puxando aí na sua memória. Você sabe quais das várias funções que o verbo to be possui? A teacher deu uma puxadinha ali na primeira, né? É presente? É passado? Será que é futuro? O que será que é o nosso verbo to be? Vamos ver então como vai funcionar o nosso verbo? Vamos revisar? Então, olha lá, vamos começar com a leitura novamente o nosso Garfield. Presta atenção, listening, momento de ouvir. Então o John está conversando com o Garfield e ele diz: I'm send Liz an email. Anything you'd like to add? Perguntou para o Garfield. Olha a carinha do Garfield. Aí o Garfield, já que recebeu, esse convite, foi lá e então está escrevendo também no e-mail. Olha o que ele escreveu. Olha a carinha lá, ó. Aquela carinha escrita do Garfield. E aí o amigo dele diz: Ok, you're jealous, aren't you? O que será que é jealous? E olha a perguntinha, aren't you? Vamos então agora trabalhar com a nossa historinha. O que o John está fazendo? I'm sending Liz an email. O que a expressão do Garfield nos mostra? Olha lá o Garfield com aquela carinha dele. O que será que está acontecendo aqui nessa historinha? Pensa, faça suas inferências, coloca aí as suas respostas e já já a gente confere. Vamos conferir? Conseguiu reler aquele trechinho e ver as respostas? Então vamos lá. O que o John está fazendo? Olha lá, Olha o e-mail, olha o computador, são dicas. Ele está enviando um e-mail para a namorada dele, a Liz. E o que essa expressão do Garfield nos mostra?
O Garfield não tá contente, né? Ele tá com aquela cara de, tá mandando e-mail para sua namorada? Por que será que o Garfield fica assim? Você já pensou aí o porquê? Tem a ver com aquele último quadrinho. Vamos seguir adiante? What is Garfield doing? He is writing a message or he is talking to John? O que o Garfield está fazendo agora? Mandando a mensagem ou conversando com o John? E número 3. Is he happy? Ele está feliz? Yes, he is. Sim, ele está. Ou no, he isn't. Não, ele não está feliz. E agora, observa bem esse quadrinho e responda essas duas questões. Vamos conferir as respostas? Então, what is Garfield doing? Ele está escrevendo uma mensagem. Olha ele ali, ó, no tic, 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 uma onomatopeia, né? Is he happy? O Garfield está feliz? Não, a gente vê pela carinha dele que ele não está feliz. Por que será? Será que é uma carinha de aborrecido, aquele olhinho daquele jeito, aquela boquinha para baixo? Eu acho que ele está meio aborrecido. Ou será que é uma outra palavrinha? Vamos ver agora no próximo exercício? Chegamos no quadrinho final. Então, o John pergunta assim para ele: Ok, you're jealous, aren't you? Em qual forma do verbo to be está escrito a frase do texto? Observe a frase. É uma forma afirmativa, uma forma negativa ou uma forma interrogativa? A teacher vai traduzir para vocês. Jealous means ciúmes. Por isso aquela carinha do Garfield. Ele tá com ciúmes porque o John está falando com a namorada dele. Entenderam? Então tá, mas a pergunta agora é: em qual forma do verbo to be essa última frase está escrita? Pensa, olha bem, presta atenção em todos os detalhes e já já nós conferimos.
Vamos conferir? Você prestou atenção nos detalhes para poder responder agora? Então, essa frasezinha, como ela está escrita? Afirmativo, negativo ou interrogativo? Olha o final dela, o que nós temos ali no finalzinho? Um ponto de interrogação. Então, ela é uma frase interrogativa. Lembra? O meu verbo vem antes do meu pronome, mesmo que seja uma pergunta negativa, porque ele perguntou assim, ok, você está com ciúmes, não está? Então, ele está querendo confirmar, né, os ciúmes do Garfield, ok? E esse próximo exercício aqui? As duas pessoas estão conversando. O primeiro pergunta, How old are you? E a criança responde, I am 10 years old. Qual é a idade do menino? Porque a primeira pessoa perguntou qual era a idade dele. E 10, que número é esse? 8, 10 ou 11 anos? Lembra lá dos números agora, hein? Identificou? 10, lembra dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a idade do menino é 8 anos. Tá errado aqui, né? Observe, a idade do menino é opção B, 10 anos. 10. E se fosse 8 anos? Como que ficaria? Ficaria 8, que 8 em inglês, 8, ok? Então, vamos só consertar ali essa respostinha, tá? Vamos seguindo então. Vamos falar do nosso verbo to be. Vamos revisar, tá lá em cima, é um review. O verbo to be, nós temos os pronomes e também temos os verbos indicados de cada um dos pronomes. São 3 verbos, não são? Observe, o verbo am só vai acompanhar o pronome I, mas já o verbo are, ele vai acompanhar 3 pronomes. Observe, o pronome you, o pronome we e o pronome they. Então, eu vou dizer you are, we are e they are. Já o pronome is acompanha também 3 pronomes. Quais são eles? He is,
She is, it is. Percebeu então? Cada um dos pronomes tem o seu verbo específico. Teacher, mas se eu trocar aqui, o que vai acontecer? Tá errado. Nós não podemos trocar. Então, a gente tem que lembrar que cada pronome tem o seu verbo específico. Vamos ver uns exemplos? Olha lá. I am an excellent student. Eu sou um aluno excelente. She is a brilliant teacher. Ela é uma professora brilhante. We are great friends. Nós somos grandes amigos. Perceberam? Pronome e o seu verbo correspondente sempre ao lado. Aqui nós temos então a nossa forma afirmativa. Vamos para outra forma do verbo to be, que é a forma negativa. Nós vamos utilizar a mesma estrutura da forma afirmativa, porém vamos colocar a partícula not após o verbo to be. E as frases vão ficar: I am not at home right now. Eu não estou em casa agora. She is not in my classroom. Ela não está na minha sala de aula. We are not at the beach. Nós não estamos na praia. Então, essas são as formas negativas do verbo. E aí, nós temos mais uma forma, que é a forma interrogativa, quando nós vamos fazer alguma pergunta. Então, observem lá. Eu sempre vou fazer a troca de posição entre pronome e verbo. Então, antes, quando eu começava com o meu pronome, agora eu começo com o verbo. É simples assim a pergunta em inglês. Coloco, então, o meu verbo to be antes do pronome e lá no finalzinho da frase eu não posso esquecer do meu ponto de interrogação. Olha só como ficou as frases aqui. Are you an excellent student? Você é um aluno excelente? Is she a brilliant teacher? Ela é uma professora brilhante? Are we great friends? Nós somos grandes amigos? Percebeu então a estrutura? Lembrando, verbo to be, nós temos três formas: a afirmativa, negativa e a interrogativa, ok? Exercício 6, hora agora de produzir. Vamos lá, nós vamos completar as frases com o pronome correto. My school friends, os meus amigos da escola. This is Paul, esse é o Paul. Is a Greek student. Ele é um estudante grego, da Grécia. Qual é o pronome que eu vou colocar aqui? That is Paula, is 13 years old. Paula, aquela é a Paula, ela tem 13 anos. Como é que eu vou colocar o ela em inglês? Marek and Grenda are from Germany. O Marek e a Grenda, eles são da Alemanha. Are German, eles são alemães. Como vai ficar eles em inglês? Pensa, a teacher trabalhou agora várias vezes com os pronomes e os verbos. Lembre qual é o pronome correspondente a cada verbo e responda o exercício.
Let's check the answers. Vamos conferir então? Então, eu estou falando do Paul. Qual é o pronome que eu vou colocar nessa frase? É o pronome he. He is a Greek student. Eu estou falando dele. Já estou falando na letra B sobre a Paula. Paula é ela, pronome she. E na letra C eu falo de duas pessoas, do Marek e da Grenda. Então, o pronome correspondente é they. Estou falando deles, eles são alemães, ok? Então, sempre cuidar com a referência dos nomes para nós transformarmos eles em pronomes. Certo, pessoal? O que nós aprendemos nesta aula de hoje? Nós vimos o verbo to be e também trabalhamos com leitura e interpretação de texto. Lembra aquele texto do Garfield escrevendo, mandando uma mensagem para a namorada do John? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vejo você na próxima aula. Bye, bye!